Bom dia, ouvintes. Está no ar o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados às 10h30 da manhã. No programa de hoje, teremos um perfil especial com um resumo da história dos 90 anos da Associação Rio-Grandense de Imprensa. No quadro Na Mira da Notícia, o jornalista e radialista Cláudio Brito fala de duas grandes emoções, carnaval e futebol. Teremos ainda homenagem a Érico Veríssimo e os destaques do Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando com Antônio Zamansky. Uma homenagem aos 90 anos da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Recebi a missão de fazer um resumo da história da Associação Rio-Grandense de Imprensa em alguns minutos, o que de fato é um grande desafio, pois estamos falando de uma trajetória de 90 anos. Mas como diria Drummond ou o escritor inglês John Ruskin, não se sabe ao certo, escrever é a arte de cortar palavras. Sendo assim, vamos destacar alguns dos principais momentos da história da nossa associação. E começamos lembrando que a ARI foi fundada em 19 de dezembro de 1935, em plena era Vargas, para congregar os jornalistas e defender a livre expressão de pensamento e ainda lutar pela manutenção do Estado Democrático de Direito. E o primeiro presidente foi Érico Veríssimo, o nosso maior escritor. Estávamos comemorando o centenário Farroupilha, Porto Alegre tinha 250 mil habitantes, o transporte era por bondes elétricos e a cidade tinha 7 jornais diários. Ao longo de 9 décadas, a nossa entidade passou por várias fases, antes, durante e depois da gestão do seu presidente símbolo, o jornalista Alberto André, que ficou à frente da associação por 34 anos. O jornalista comandou a luta em defesa do exercício profissional e dos jornalistas em momentos politicamente conturbados, principalmente durante a ditadura. E lançou o Prêmio de Jornalismo em 1958, que desde 1997 tem o patrocínio exclusivo do Banrisul. E neste mês tivemos a edição de número 67 do Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo. Depois de Alberto André, ocupou a presidência o jornalista que consolidou a imagem da ARI, Antônio Firmo de Oliveira Gonzalez, o Antoninho, de 1990 a 96, ano da sua morte. Na sequência, assumiu Erci Pereira Torma. Foi no seu mandato que a associação passou a ser pioneira ao chamar atenção para o meio ambiente e a importância da água, realizando diversos encontros para tratar deste tema. Por isso que temos, até hoje, o Fórum Internacional de Meio Ambiente. Na sequência, tivemos na presidência Batista Filho, que recuperou o patrimônio da entidade, realizou reformas na Casa do Jornalista e ampliou o programa semanal Conversa de Jornalista em parceria com a nossa rádio da universidade. E seguiu com o tema da sustentabilidade ambiental. Em 2017, tivemos o presidente Luiz Adolfo Lino de Souza, tendo como vice a jornalista Cristiane Finger, primeira mulher a ocupar esta função na história da ARI. O foco principal do presidente Luiz Adolfo foi ampliar o quadro social, especialmente com os estudantes de jornalismo, e foi criada a medalha Alberto André e a campanha Menos Fake News, Mais Jornalismo. Em dezembro de 2020, uma nova diretoria assumiu a Associação Rio-Grandense de Imprensa, liderada agora pelo presidente José Nunes. O jornalista, mesmo estando no auge da pandemia,
apostou na inovação. Em 2021, Nunes lançou o Prêmio Ari de Assessoria de Imprensa, inédito no Brasil. Em 2022, a Ari reforça a sua participação na Feira do Livro de Porto Alegre. Em 2023, a diretoria entrega o novo Bar da Ari. Em 24, a associação lança a campanha O Direito, o Dever e o Poder de Duvidar contra a Desinformação. Agora, em 2025, esta diretoria inaugurou o estúdio de gravação Ennio Rockenbach e colocou no ar o programa Conexão 30 na FM Cultura. E também foi retomado este programa histórico, Conversa de Jornalista, na rádio da Universidade, com um resumo possível da história de 90 anos da Ari, Antônio Zamansky. Olá, ouvintes! Hoje teremos a segunda parte do Na Mira da Notícia com o jornalista e radialista Cláudio Brito. Brito, e ao longo desses 50 anos, muitos artistas apareceram na tua vida, na tua trajetória. Um deles, o Neguinho da Beija-Flor, que tivemos a oportunidade de fazer uma videochamada aqui neste local, no estúdio Ennio Rockenbach. Conta como foi o início. Bom, eu começo falando pelo Ennio Rockenbach. Por favor. Querido Ennio Rockenbach, da Rádio Farroupilha, então, PRH2, um vozeirão incomparável. Eu não trabalhei exatamente com o Ennio, eu estava começando a minha atividade e o Ennio era um ícone. Nosso querido, único caso do país de alguém que tem um nome artístico na certidão de nascimento, o Neguinho da Beija-Flor. Ele fez isso, né? Ele é Luiz Marcondes Neguinho da Beija-Flor. Ele colocou Neguinho da Beija-Flor na certidão de nascimento, quando passou a existir a possibilidade de se mexer no registro civil, e ele mexeu para colocar Neguinho da Beija-Flor. E hoje, depois de 50 anos, não é mais da Beija-Flor. É da Beija-Flor no nome, deixou a escola. O Neguinho mais vive em Portugal hoje do que no Rio de Janeiro. Mas é uma figura inesquecível, incomparável, que todos os anos me antecipava o enredo, o samba que ia ser cantado, me chamava, mandava, como você acabou de lembrar. Aqui mesmo neste estúdio, quando nós estávamos preparando esse estúdio, ele participou do Rio de Janeiro, dando um alô para a gente. Alô, Cláudio Brito. Ele fez isso algumas vezes na Avenida. Inclusive, da última vez, eu não estava mais transmitindo rádio na Avenida, que o rádio foi, em primeiro lugar, proibido pela Globo. A Globo tem a exclusividade dos direitos, não permite mais ninguém lá. E, além do que, o rádio foi mudando o seu jeito de ser, o seu perfil, e chegou o momento em que nós não transmitimos o Carnaval na Sapucaí pelo rádio. Mas eu estava lá, sentadinho na minha frisa, e a Beija-Flor passou. Pois não é que o danado do Neguinho, do outro lado da pista, com o microfone da escola na mão, alô, Cláudio Brito, aquele abraço. Nunca esqueceu a amizade que nós sempre tivemos. Confesso que atualmente estamos bem afastados, porque ele se afastou de tudo, né? Ele está, como eu disse, num momento muito forte em Portugal, com a sua trajetória artística, mas vai ser incomparavelmente alguém que, como ninguém, ficou 50 anos à frente do mesmo microfone. E o que tu espera para esse enredo da Portela, homenageando o Rio Grande do Sul? Olha, eu estou encantado com o enredo da Portela. Para nós gaúchos é um momento incomparável. A nossa negritude de raiz vai estar sendo contada e cantada na Avenida. A Portela veio para Porto Alegre. O Vinícius Brito, meu filho, foi inclusive alguém que a Portela convocou para ser um coordenador aqui dos Passos em Porto Alegre. E os portelenses fizeram algo que eu quero muito que os porto-alegrenses façam. Foram fazer um momento de fé, de oração, de reverência ali no mercado público de Porto Alegre, no mercado, no Bará, ali. Naquele assentamento de Bará que tem no centro do mercado público de Porto Alegre.
Claro que muita gente daqui faz isso seguidamente, mas nunca uma Portela da vida tivera feito. E vieram para Porto Alegre com bandeira, estandarte, destaques, e foram no assentamento do Bará, divindade que o príncipe Custódio referenciava, foram buscar a bênção que vão levar para a Avenida. E tem acontecido coisas maravilhosas. É possível até se ver aí nos arquivos. Há um arquivo já de uma apresentação da Portela no Baródromo, no Rio de Janeiro, que está disponível na mídia, com o samba que vai sacudir, porque mexe com o tema da raiz negra, mexe com tudo isso a partir de uma realidade gaúcha, mas o negro carioca embebedou-se disso tudo. É impressionante. O Bará do Mercado aqui de Porto Alegre é como se fosse algo do Rio de Janeiro desde sempre. Olha aí, nós vamos ter que voltar, né? Mas assim, para encerrar, eu quero um momento em que tu te emocionou no ar. Puxa, foram tantos. No Carnaval especialmente, né? No Carnaval especialmente. A Beija-Flor, com o Neguinho mesmo, que nós falamos há pouco, todos os anos me fez chorar. Chegar aquela máquina de carnaval diante do lugar em que eu estava e olho no olho da pista para a cabine, o Neguinho da Beija-Flor gritar: "Alô, Cláudio Brito!" Isso sempre me fez muito comovido. Foram momentos que me deram lágrimas. Assim como no futebol, né? As coberturas esportivas, a Copa da Argentina, por exemplo, a Copa de 78, as minhas lágrimas são pela própria realização da cobertura. A Rádio Gaúcha, até então, sofria, mas olha, uma pancadaria de audiência da Rádio Guaíba. E a Rádio Gaúcha chegou a ter um período, inclusive, que nem tinha programação esportiva. E é quando surge o Sala de Redação, o programa consagrado até hoje na Rádio Gaúcha, e que nasce do genial Cândido Norberto. A Rádio Gaúcha era no morro, junto com a televisão, e aqui na Ipiranga tinha 0 Hora, alguma coisa da rádio, etc. E não havia o Sala de Redação, não havia esporte na Gaúcha. A Guaíba dava de relho, mas tinha o programa do Cândido Norberto, das 11 da manhã às 2 da tarde, que ele transmitia lá do morro. E só 2 participantes de esportes, o Valtair Santos com o noticiário do Internacional e eu com o noticiário do Grêmio. Lá pelas tantas o Cândido dizia: "Como é que está o Internacional, hein, Valtair? E o Grêmio, Cláudio Brito?" E assim nós íamos. Eu passava na Ipiranga, na 0 Hora, ia até a redação, encontrava com o Lauro Schirmer, que era o diretor do jornal, pegava o exemplar da 0 Hora de manhã bem cedo e levava para o morro. Chegava lá, botava na mesa do Cândido Norberto para ele ir usando o jornal na condução do programa que ele fazia, que era jornalismo puro. Quando um dia ele disse assim: "Ô Brito, chega de me trazer jornal de ontem." Eu: "Como assim, Cândido? Acabei de passar lá embaixo, peguei com o Schirmer o jornal, rodou agora." Ele disse: "Pois então, esse jornal foi feito ontem às 6 da tarde, rodou às 9 da noite, e tu está me trazendo às 9 da manhã do dia seguinte? Esse é jornal de ontem. Eu vou lá para baixo e vou fazer da sala de redação o meu programa a partir de amanhã." Surge até o nome do programa Sala de Redação com essa decisão do Cândido. Ele realmente desce para a Ipiranga todas as manhãs, com Holmes Aquino, o operador. Não existia microfone sem fio, nem pensar em telefone. O programa era transmitido num cabo longo de 100 metros o fio, e na ponta do cabo longo um microfone. E ali ele ia desenrolando aquilo pela redação e: "Opa, como é que vai, Lauro? Qual é a manchete de amanhã da nossa 0 Hora?" E assim foi nascendo. Começou a crescer, a ter repercussão, que o Maurício Sobrinho, dono da empresa e presidente da empresa, chamou todo mundo: "Cândido, transforma isso aí num programa permanente, Sala de Redação, e vamos fazer crescer essa audiência e voltar com o esporte." E realmente acontece assim.
até que o grande momento da volta do esporte é a Copa de 78, com o Rui Carlos Osterman indo para lá, Foguinho. Bom, eu até tenho aqui a equipe toda, eu fiz parte dela. Fomos para a Argentina fazer a cobertura da Copa de 78. E a minha emoção era a própria realização da cobertura. Cada transmissão que abria, eu me derrubava em prantos. Que maravilha, né? E a gente vai ter que se despedir, mas quem sabe vão ter que criar um quadro, né? Com o Brito também no Conversa de Jornalista. Mas vamos, por enquanto a gente fica por aqui e agradece muito a tua presença e queremos te ver novamente aqui no estúdio Enio Hockenbach. Muito bem. Saudade do Enio, que eu disse, conheci como ouvinte, tendo o Enio como um ídolo e dando meus primeiros passos. Encontrando com ele e com outros colegas, eu fui amigo e irmão de um grande colega do Enio, o Celestino Valenzuela, que foi do Esporte da Gaúcha, mas antes disso foi dos Diários Associados, onde trabalhou com o Enio Hockenbach. Tá certo? No ar, difusora, a melhor programação, rádio, esporte, informação. É Domingo, muito complicado. Tem hora, sem distinção de escola, a alegria geral. Gaúcha comanda o carnaval. Olha aí, ó. Cláudio Brito, no apito, convida o povo a sambar. É samba. É samba. É samba até o sol raiar. Olha aí, Gaúcha da Samba, a partir da meia-noite. O que vem por aí? Homenagem a Érico Veríssimo, destaques do Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo, mensagem de boas festas. Salve Érico Veríssimo! Saudando os 120 anos do primeiro presidente da ARI, que seriam comemorados neste mês, o jornalista Paulo Mendes nos brinda com uma bela crônica interpretada por Antônio Zamansky. Neste 17 de dezembro, o mago das letras gaúchas, Érico Veríssimo, faria 120 anos. Não queria ele ainda vivo, por suposto, como dizem os correntinos. Até porque um homem como ele não morre, de certa forma se torna imortal. Sempre que alguém abrir o livro, a história ressurge. O pingo do Capitão Rodrigo o estará esperando, pateando na frente de um bolicho. As rocas voltam a tecer incontáveis fios de lã nas noites ventosas de Santa Fé, nas mãos de Bibiana Terra Cambará. Sempre. Na roda da roca, o tempo circula como nossas vidas enrodilhadas, tal como um laço de 13 braças atirado sobre o chão do galpão. Foi o mago da fotografia pampeana, Leonid Straliev, meu parceiro de campilhadas, com suas imagens que valem 1000 palavras, que lembrou. Diz ele, tem uma foto da estação de Cruz Alta que fiz há 50 anos. Foi o gatilho. Larguei o que estava fazendo e me atraquei a escrever, porque toda hora, qualquer hora, é buena para quem nasceu para escrever, que veio com o dom no sangue e só pede a Deus para fazer isso. Como seu Turíbio, o carreteiro que passava semanas na culatra da carreta, vendo o mundo girar lentamente no passo lerdo dos bois. Ou do tio Selmar, o capataz de estância, que não apeava do lombo do pingo nem para beber água. Cada um traz seu destino atado nos tentos. Quantas vezes nas madrugadas escutava o trem vindo do Alto Uruguai, de Marcelino Ramos, roncando, apitando. Ele vinha de Cruz Alta e ia para Santa Maria. 2 dias depois fazia o caminho inverso de manhã. Muitas vezes fiquei parado a pé, a cavalo, de carroça, vendo os viajantes pelas janelas. Eu sonhava um dia ser como eles, arrumar a mala e partir, conhecer outras terras, experimentar outras atividades que não fosse apenas servir cachaça atrás do balcão, capinar lavouras de mandioca e milho, tirar leite de madrugada, ir no colégio e depois voltar caminhando. Dormir cedo, levantar cedo e esperar pacientemente por um
porvir melhor. Por essa linha passou Érico com seu filho Luiz Fernando um dia, quase mudos os dois. Eles que tão bem escreveram, falavam pouco, mas escutavam. Será que me viram? Érico deixou o seu legado, que nem o tempo nem o vento irão apagar. Sigo aqui olhando lírios no campo, vendo mortos insepultos em antares. Os cascos do cavalo do capitão ressoam ao longe como uma música. Penso na viagem de pai e filho de Porto Alegre a Cruz Alta. A vida, os personagens passando pela janela. Que horas passaram pela Vila Rica? Garcia Marques disse que criou Macondo numa viagem de trem pela Colômbia Profunda. Será que conversaram? Dizem que o pai, na saída da capital, disse: "Está um lindo dia." Ao chegar em Cruz Alta, muitas horas e sacolejos depois, o filho respondeu: "É verdade." Não importa. O pai mostrou ao filho sua querência, sua terra e sua essência. Que teria pensado o filho? E a estação de Cruz Alta, as demais estações ferroviárias sucumbiram ao tempo e ao vento. Se esfacelaram, menos as letras grifadas no papel. Menos os personagens que, não sendo de carne, de sangue ou de ossos, e sim de imaginação, perduram para sempre pelas décadas e séculos. E assim vamos, de tiro, em direção à última parada do sul de nós mesmos. Assim como os trilhos, sempre juntos e separados. Como Érico e seu filho, como o escritor e sua obra, como eu, como todos nós. Com a crônica Érico, eu, o trem, o tempo e o vento, do jornalista Paulo Mendes, especial para o programa Antônio Zamansky. Já a neta de Érico Veríssimo fala sobre o carinho que as pessoas ainda têm pelo seu avô. Vamos ouvir o depoimento de Fernanda Veríssimo. Esse segundo semestre de 2025 foi um semestre de muita movimentação em torno dos 120 anos de nascimento do Érico, 50 anos de morte, né? Essa comemoração dessas datas me fez circular bastante pelo interior do Rio Grande do Sul, pelo menos 10 feiras do livro, e foi uma oportunidade muito boa também para receber das pessoas esse afeto mesmo que ainda se mantém em relação ao Érico, em relação à obra do Érico, mas também à figura dele, né? Foram muitas histórias, muitas pessoas que são leitores antigos, outros leitores novos, muita gente falando com muita afeição, mesmo que, na maior parte das vezes, na verdade, essas pessoas já não fossem nem nascidas em 1975, quando meu avô morreu. O SESC montou em algumas feiras um espaço Érico Veríssimo, e nesse espaço eu fui conversar com as pessoas, né, falar um pouco dessa minha visão do Érico como o avô. Eu sempre dizia brincando, né, que eu não sou especialista em literatura, nem especialista em literatura de Érico Veríssimo, mas em vô Érico eu sou. Essa especialidade eu tenho, então era esse ponto de vista que eu ia dividir com as pessoas. O jornalista João Ávila traz os principais destaques do Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo deste ano. O maior Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo de todos os tempos revelou os vencedores na manhã do dia 12 de dezembro, em cerimônia no auditório da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul. O mais longevo dos prêmios de jornalismo do país chegou à sua 67ª edição, com a participação de 430 trabalhos em 18 categorias, das quais 13 profissionais e 5 universitárias. O jornalista José Nunes, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, destacou em sua fala a relevância da entidade. Salientou que é impossível dissociar a história da Ari do jornalismo do Rio Grande do Sul e do Brasil, e destacou também o trabalho realizado para manter a relevância da associação, que completou 90 anos de história em 2025. Lembrou ainda que a Ari se consolida como um dos pilares da defesa das liberdades de imprensa e de expressão e também da democracia. A premiação este ano contou com 2 modalidades extras.
O troféu Reportagem Especial Fiergs RS Mais Forte foi destinado à reportagem de maior nota que abordasse a recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024. Com nota máxima, a honraria ficou com Georgia Santos e Felipe Speck, dos veículos Voz e Matinal, pela reportagem áudio O Fim do Futuro. Entre os universitários, o destaque foi entregue à aluna Cecília Filap, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O trabalho Capital da Improvisação de Fotojornalismo recebeu a maior nota entre todos os participantes universitários. Cecília também recebeu um tablet oferecido pelo grupo RBS. Este ano, o Prêmio Ari de Jornalismo Banrisul entregou também o troféu Antônio Gonzalez de Contribuição à Comunicação. Receberam Marta Gleich, em nome do grupo RBS da família Sirotsky, o desembargador Vinícius Amaro da Silveira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Xana Reis, secretária da Cultura de Cruz Alta, em nome da Casa Museu Érico Veríssimo, Fernando Lemos, presidente do Banrisul, Múcio de Castro Filho, filho do fundador do Jornal Nacional, Jair Krischke, fundador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, e o publicitário e um dos fundadores da MUV e da Coletiva.net, José Foscaldo. Por fim, foram homenageadas as jornalistas Tânia Carvalho, pelo seu pioneirismo na TV, e Patrícia Ceruti, diretora do jornal O Alto Uruguai. A lista completa dos vencedores do 67º Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo pode ser conferida no site da associação, em www.ari.org.br e também nas redes sociais da Ari. Especial para o programa Conversa de Jornalista, João Ávila. E agora vamos ouvir a mensagem de boas festas do presidente da Ari, José Nunes. Amigas e amigos, colegas jornalistas, comunicadores e ouvintes. Neste tempo de Natal, quando renovamos a esperança e na chegada de um novo ano, falo com vocês em nome da Associação Rio Grandense de Imprensa, uma entidade que neste 19 de dezembro de 2025 completou 90 anos de história, de luta e de compromisso com a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a democracia e com o jornalismo de qualidade. São 9 décadas defendendo o direito à informação, valorizando profissionais, fortalecendo a democracia e acreditando que uma sociedade só é verdadeiramente livre quando é bem informada. A Ari nasceu do sonho de homens e mulheres que acreditavam na palavra, no diálogo e na responsabilidade social da imprensa, valores que seguem mais atuais do que nunca. O ano foi de desafios, mas também de resistência, união e trabalho coletivo. Em cada redação, em cada microfone, em cada câmera ou texto publicado, o jornalismo mostrou sua força e sua importância para a sociedade gaúcha e brasileira. Que o Natal nos inspire com mais solidariedade, empatia e humanidade, e que 2026 chegue trazendo paz, saúde, respeito, justiça e esperança renovada. Que possamos seguir firmes na defesa da verdade, da ética e da democracia. Em nome da Associação Rio Grandense de Imprensa, desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo de conquistas, com jornalismo forte, livre e valorizado, com as bênçãos de Deus. Na próxima semana, no quadro Perfilando, o jornalista Gustavo Mota. E no quadro Na Mira da Notícia, o jornalista Felipe Speck, vencedor do Prêmio Ari Especial Fiergs. Você ouviu o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Na produção, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Cláudia Vasconcelos, Tatiana Gomes e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista todos os sábados às 10h30 da manhã.